Vamos começar. Gênesis. Gênesis é um dos principais livros. A gente precisa entender de fato aqui algumas coisas, como eu já falei aqui no início. Se a gente entende Gênesis da forma como a gente quer passar aqui, a gente vai ver que isso vai dar a base para as principais doutrinas que a gente tem como fundamentos da nossa fé mesmo, tá? Especialmente na teologia reformada, na teologia que nós aqui da Igreja Oceânica temos como sendo a nossa teologia de fato, tá? Então, qual vai ser a minha ideia aqui, nessa manhã, para falar especialmente de Gênesis? Eu quero dar um panorama religioso, onde que o povo de Israel está inserido no momento em que esse livro começa a ser compilado por Moisés. Moisés viveu muito tempo depois de Abraão, muito tempo depois do início da criação, só que ele vai compilar várias coisas que são importantes para a gente a respeito da criação, a respeito de quem o nosso Deus é. Então, a gente precisa entender o que está rolando nesse tempo em que Moisés vai compilar esses escritos, essas tradições orais que ele tinha como sendo um judeu, como sendo um hebreu. E se a gente entende isso, a gente vai perceber por que algumas coisas foram escritas no livro como elas foram de fato. Beleza? Então eu quero dar um panorama religioso. Quem eram as principais potências da época? A gente vai ver que a Babilônia era muito influente nesse tempo. O Egito, obviamente, a gente vai ver que Moisés, ele é usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a Terra Prometida. Então a gente vai ver que tem muita influência dos egípcios no meio do povo de Israel nesse tempo. A gente vai dar uma passada por isso, para depois entender alguns aspectos do livro, e aí a gente vai entrar mais a fundo na mensagem teológica mesmo desse livro, tá bom? Então a gente vai começar falando um pouquinho do panorama religioso naquela época, só para vocês entenderem. E eu acabei de perceber que eu não trouxe minha Bíblia de papel na minha mão. Que mole que eu dei. Que eu queria muito abrir alguns textos aqui. Pô, se alguém puder, depois me ajuda a pegar uma Bíblia lá. Pode ser de papel. Quer? Não, ok, eu tenho aqui no computador. Tá tranquilo. Pô, obrigadão, Clavin. Panorama religioso, então, Babilônia nessa época era muito influente. A gente vai perceber que a Babilônia, ela é iniciada com esse cara chamado Nimrod. Nimrod é alguém que é citado na própria Bíblia, lá em Gênesis. Ele vem da linhagem de Cã, que era um dos filhos de Noé. Quando a gente lê Gênesis 10, verso 8, a gente vai reparar que a própria palavra vai dizer que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Só que esse poderoso é um poderoso no sentido ruim, é poderoso no sentido de ser um cara tirano, é o primeiro cara que vai escravizar pessoas, e ele é que vai começar um movimento de se rebelar contra Deus, porque ele é um cara que vive logo após o dilúvio. E aí a gente vai reparar que esse início da Babilônia, da construção dessa cidade, é que vai dar início a uma série de religiões que vão ser as principais religiões que se levantam contrárias à religião cristã verdadeira, aquilo que Deus quer que o seu povo entenda. Então a gente vai ver que, por exemplo, Semíramis e Tamuz acabam se tornando duas divindades, que são duas divindades que vão ser cultuadas por todos os povos, praticamente todos os povos, tá? Eu estou aqui generalizando de fato, mas muitos povos influentes daquela época começam a adorar essas duas divindades. Sabe como é que é... Muito obrigado, Clovão, valeu demais, cara. Sabe como é que é a história de Semíramis e Tamuz? Semíramis era uma sacerdotisa dessa cidade, da Babilônia, que foi iniciada por Nimrod. Ela era casada com Nimrod. Semíramis era esposa de Nimrod. Aí, a história, a mitologia vai contar que Nimrod morre, Semíramis estava grávida. Nimrod morre, beleza? Semíramis grávida, ela dá à luz a um filho que dá o nome de Tamuz. Aí Tamuz começa a viver, de repente Tamuz um dia vai caçar, e aí nessa caçada ele é morto por um porco selvagem. E aí Semíramis, ela fica muito triste, muito chateada com isso, ela sendo uma sacerdotisa, ela pega todas as mulheres da religião da época e começa a chorar e a jejuar pelo seu filho morto por 40 dias. E a mitologia conta que depois desse período de 40 dias, Tamuz volta a viver. E aí depois disso, então, essa mulher começa a ser cultuada como uma deusa, ela se torna uma espécie de rainha cheia de poder, rainha poderosa. E aí na mitologia, então, todas as pessoas começam a cultuar essa mulher e esse rapazinho, isso se torna um símbolo. E aí a gente vai ver que várias outras religiões que fazem um certo sincretismo com essa religião mitológica lá do início, lá da Babilônia,
começam a adotar essa figura de uma mulher com um filhinho no colo. Você já viu essa figura? A gente vê que depois o catolicismo meio que fez um sincretismo com isso também, e aí se tornou Maria com o filhinho Jesus. E aí isso aqui é uma foto de como era um ídolo naquela época, que era adorado, que tinha, por exemplo, dentro de uma casa de alguém que morava na Babilônia. E essa religião se espalha por outros povos dessa época ali, no início da Babilônia. E ela ganha outros nomes nessas outras culturas. Então, na Fenícia, é um nome que a gente já conhece bastante na Bíblia, Astarote Baal. Sabe onde fica a Fenícia? Fica no norte de Israel. Que profeta que vocês lembram que vai lutar contra os profetas de Baal? Vocês lembram de um cara bem conhecido? Elias. Ele vive ali no norte. A gente vai ver que o povo de Israel o tempo inteiro sofre influência desses deuses. A gente vai ver isso na própria Bíblia. Abra comigo, lá em Ezequiel, capítulo 8, verso 14. A palavra de Deus para o profeta Ezequiel. Olha que impressionante isso. Ezequiel 14, desculpe, gente, Ezequiel 8, versículo 14, até o versículo 18. Ezequiel 8, a partir do verso 14. Deus está chamando o profeta e dando algumas revelações, algumas visões para ele. E aí, olha o que ele vai dizer aí numa visão que ele vê. Todo mundo abriu? Ezequiel 8,14. Alguém que falou não aí? Ezequiel 8,14. Olha o que o texto vai dizer. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. E ele me levou então para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Porque Tamuz também, na mitologia babilônica, ele era também atrelado ao sol. Então as pessoas se dobravam diante do sol, porque elas entendiam que essa divindade Tamuz também estava representada pelo sol. Então a gente vai ver o tempo inteiro. O que Deus está falando aqui com o profeta Ezequiel? Olha, o meu povo está se dobrando diante desses deuses, dessas divindades dos povos ao redor. E o tempo inteiro a gente vai ver Deus falando contra a idolatria do povo de Israel. Eu estou dando, lembra aqui para vocês, um panorama religioso, porque a gente vai ver que Moisés vai ser usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas no momento que ele faz isso, o povo está cheio de idolatria. O povo está imerso nessa cultura. O povo ainda não tinha Bíblia na mão, não tinha escritura sagrada. Esse texto não estava registrado. Tudo que eles sabiam a respeito desse Deus, eles sabiam por meio de tradições orais. Só que para eles, nesse tempo em que o politeísmo era totalmente difundido, era normal para as pessoas, para eles até acreditavam que existia um Deus chamado Yahvé, mas eles também acreditavam em outros deuses. Todos os povos desse tempo acreditavam em vários deuses, isso era normal para eles. Tanto que depois que o povo de Israel vai entender que só existe um único Deus, que é o Deus Jeová, que é revelado agora para eles como um Deus amoroso, que dá uma lei para eles, que vai iniciar o processo de redenção, é como se eles fossem um povo ateu praticamente, crendo num Deus só. Como assim? Naquele tempo, o povo era tão idólatra que se eles esbarrassem numa pedrinha e aquilo desse certa sorte para eles, eles entendessem que aquilo ali estava ajudando de alguma forma, eles iam fazer daquilo um ídolo, iam começar a adorar aquela pedrinha. Qualquer coisa poderia virar ídolo para aquele povo naquele tempo. Então, Babilônia, por exemplo, era muito influente, era uma civilização que influenciou demais, não apenas Israel, mas todos os povos do seu tempo. Um outro povo, antes da gente falar do Egito, olha o que John MacArthur vai falar a respeito da influência babilônica naquele tempo. As religiões de mistérios estavam interligadas por doutrinas comuns. A evidência aponta para a mesma origem, Babilônia. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia. Nimrod, neto de Cambis, neto de Noé, foi o patriarca apóstata que organizou e dirigiu a construção da Torre de Babel aqui. Todas as falsas religiões provêm da religião de Babel. Mais na frente a gente vai entrar com mais detalhe na narrativa da Torre de Babel, e a gente vai reparar que o que está por trás ali era uma rebeldia de fato de Nimrod. Nimrod
de uma forma mais estrita, se a gente fosse traduzir esse nome, significa rebelião mesmo, contra Deus. É um cara que, pelo que a própria palavra vai ensinar para a gente, os estudiosos vão dizer para a gente, ele é alguém que se rebela, ele fica revoltado com um Deus que envia dilúvio e destrói toda a terra. Então, logo depois do dilúvio, que toda a humanidade vai se reerguer, vai se reconstruir ali, naquele processo ali de uma nova criação, pós-dilúvio, ele é um cara que vai se voltar contra Deus. Então a ideia da Torre de Babel já que ele inundou, vamos agora então construir algo que, se houver outra inundação, a gente vai estar protegido. A ideia basicamente da Torre de Babel era essa, era uma rebeldia contra Deus, só que a gente vai entrar em uns detalhes muito legais aqui e a gente vai perceber nessa narrativa. Eu só estou adiantando algumas coisas para a gente aqui. Outra civilização que foi totalmente influente, obviamente, no povo de Israel, o próprio Egito. Israel, aqui nesse tempo, ele está como escravo do povo egípcio, e ele fica escravo por 400 anos. Gente, é muito tempo. São gerações que vão crescer debaixo mesmo dessa autoridade, desse controle egípcio. Então você imagina, você nasce como escravo, muita gente morreu ainda como escravo, você está debaixo do senhorio de um senhor egípcio. Esse senhor egípcio vai começar uma plantação, ele vai se curvar diante dos deuses que ele acredita, ele vai fazer você como escravo se curvar também, senão ele pode fazer alguma maldade com você. Só que obviamente, como eles eram politeístas, se você se dobrasse também diante de Yahvé, não teria muito problema, mas você vai aprender todas essas culturas, você vai aprender sobre todas essas divindades. Um dos deuses conhecidos do tempo antigo é esse deus Ptah, era um deus adorado, eles tinham várias outras divindades também. Ele era considerado esse autor de tudo que fez os deuses existirem. Isso é uma inscrição que tem nessa pedra de Shabaca. Shabaca era um faraó que viveu ali aproximadamente no século 8 a.C., e ele manda escrever algumas coisas importantes nessa pedra aí para ficarem registrados. Isso tem a ver com uma das religiões, uma das divindades que era seguida ali pelo povo egípcio. E aí nessas inscrições a gente lê isso. Eles entendiam que o deus Ptah era o autor de tudo que fez os deuses existirem. O que a gente vai reparar em todas essas religiões desse tempo é que essas divindades, elas não eram como o Deus Yahvé, que é revelado então nas Escrituras e é revelado em Gênesis para a gente. O nosso Deus, ele tem uma peculiaridade. Aqui nesse tempo, diante de tudo que eu estou falando para vocês, ele é um Deus que tem tanto poder que ele consegue criar a matéria a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Nenhuma outra divindade faz isso. Nenhuma. Todas as outras divindades, quando criam alguma coisa, até mesmo, por exemplo, esse Deus Ptah, eles precisam criar com alguma matéria pré-existente. Então, quando Moisés é levantado por Deus, começa a escrever de fato ali o Antigo Testamento, principalmente as leis que são dadas por Deus, para que o povo entenda que existe um único Deus, que tem todo o poder, que cria as coisas a partir do nada, isso é algo que é impressionante, quase que revolucionário para aquelas pessoas. Caramba, existe um Deus que é totalmente poderoso, é totalmente diferente de todas essas outras divindades. E a gente obviamente vai entender que essas outras divindades vão surgir por conta do pecado. O pecado fez um estrago imenso na vida do ser humano e infelizmente acabou distorcendo muitas coisas na sua mente, até mesmo com relação às tradições orais, porque se todos os povos vieram de um só, eles ouviram a mesma coisa a respeito desse Deus que foi o Criador desde o início. Só que o pecado faz com que esses ditados orais para essas outras nações acabem se distorcendo, acabem se tornando idolatria. Então a gente vai ver, por exemplo, um caso de um Nimrod da vida com a Semíramis, que muda a história e quer começar a criar uma nova religião, quer começar a invocar outros deuses que não o único Deus revelado. Esse é o panorama religioso para vocês terem na sua mente. Existiam outras coisas aqui, só que a gente não tem muito tempo para falar com detalhe, porque eu sei que o meu tempo aqui é curto para a gente falar de muitos detalhes que a gente vai ver no livro de Gênesis. Mas você tem, por exemplo, a Mesopotâmia, que era uma religião que englobava várias dessas civilizações aqui naquele tempo. Você tinha outras cosmogonias. O que é isso? Cosmovisão é a forma como a gente enxerga o mundo. Cosmogonia é a forma como se explica a criação do mundo. Cosmogonia, como que o mundo foi gerado. Cada civilização tinha uma forma de explicar o início da criação de acordo com as suas divindades, de acordo com as suas crenças.
Por que eu estou falando tudo isso para você? Que eu quero que você entenda como que está a cabeça de um israelita agora, sendo liberto, andando num deserto, em rumo à terra prometida, com um líder à frente, que tem contato direto com o único Deus verdadeiro, agora tentando limpar toda essa sujeira que está na cabeça dele. Já parou para imaginar? O cara cresceu acreditando nessas divindades, entendendo essas divindades, sabendo como que se adora essas divindades, o que teoricamente essas divindades querem, desejam, como que essas nações ao redor acreditam numa outra criação que não seja por meio desse Deus. Por isso que a gente vai ver o tempo inteiro Israel imerso em idolatria. O que é mais impressionante é que Deus se revela para esse povo, se mostra como o único Deus, e a gente vai ver que o povo continua adorando vários outros ídolos. Ezequiel viveu muito tempo depois, e está lá a galera adorando Tamuz e Semíramis, a galera do norte de Israel adorando Astarote e Baal. Não é impressionante isso? Eu fico impressionado com isso. Então a gente agora vai entrar aqui no povo de Israel. O povo de Israel está inserido nessa cultura de politeísmo, muitas divindades sendo adoradas, paganismo, as pessoas adorando outros deuses que não o único e soberano Deus que a gente conhece, cosmogonias, explicações a respeito da criação do mundo que são bizarras, bizarras mesmo, porque hoje a gente entende como mitologia, mas na época a galera acreditava naquilo realmente. Tem, por exemplo, histórias de criação que é o sêmen de uma divindade que é jogada no chão e a partir dali brota um ser humano e tal. São coisas nesse nível, assim. São coisas bizarras mesmo. Então a gente vai ver que Deus vai levantar então um homem, Moisés, e ele vai ser esse cara que vai sintetizar essas tradições que até então eram passadas oralmente pelas gerações. E ele vai escrever isso juntamente com as leis que Deus dá para ele. E Deus que vai mandar, olha, registra isso, escreve isso, isso tem que ficar marcado para que as próximas gerações me conheçam como esse Deus, como esse único, soberano, merecedor de toda a adoração. Tudo bem, gente? Até aqui, vocês estão percebendo toda a idolatria que o povo de Israel está inserido, ele está imerso mesmo num mundo que é assim. Muitas divindades, as pessoas creem nessas coisas de fato. Então, cara, essas coisas estão enraizadas mesmo no povo de Israel, tá? E aí, olha o que eu quero que vocês vejam. Eu fiz aqui uma linha do tempo. Poxa, gente, perdão. Cara, olha o que está acontecendo. Eu estou passando aqui no meu e não é o mesmo de vocês. E eu fiquei preso ali na Babilônia. Perdão, vou ficar com o controle na mão. Isso aqui foi o que eu li que John MacArthur vai dizer sobre o início lá da Babilônia. Aí eu falei do Egito, do Deus Ptah. Se vocês quiserem, depois eu mando essa apresentação para vocês, tá? E aí a gente vai ver da pedra de Shabaca, que é aquela ali. Beleza? Povo de Israel imerso em politeísmo, paganismo, cosmogonias. Moisés é o autor, então, que vai sintetizar os escritos ali do Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá para o povo judeu, para o povo de Israel, tudo bem? E aí eu trouxe essa linha do tempo aqui para mostrar para vocês mais ou menos a criação 6.500 anos antes de Cristo. A gente vê Noé aqui, obviamente eu não acredito em evolução, só para deixar claro para todo mundo, eu não acho que a Terra tem milhões e milhões de anos, eu acho que é uma criação mais recente, tudo bem? Depois, se quiserem, a gente pode conversar sobre isso no intervalo, não tem tempo da gente entrar nesses detalhes aqui. Aí a gente vê Noé, a Torre de Babel, Abraão, e aí Moisés aparece só aqui, ó. Só que quando Moisés vai escrever aqui, o Pentateuco vai registrar essas tradições orais, olha quanto tempo se passou até então, tá? Isso é só para mostrar para vocês que ele vai escrever a respeito de coisas que o povo de Israel já conhecia. Essas tradições orais eram muito fortes nesse tempo. Não era fácil escrever um livro, escrever um pergaminho e deixar registrado as coisas. Então as pessoas, de fato, não só na cultura israelita, mas em outras culturas, as tradições orais eram muito fortes. Por isso que as pessoas acreditavam muito naquelas coisas que eram como verdadeiras para determinados povos e civilizações. Eram coisas que eram passadas de pai para filhos. E a gente vai ver mais para frente por que isso também é importante, tá? Mas eu quero só que vocês vejam onde que Moisés está inserido
e onde que a gente vai ver a escrita de todas essas coisas que até então não eram escritas e registradas. Obviamente existiam escritos soltos, Moisés vai pegar isso tudo, vai compilar, e aí a gente vai ter os 5 primeiros livros da Bíblia, beleza? E aí a gente vai ver então que esses 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Pentateucos é uma palavra grega que significa 5 volumes, tá? 5 volumes, são os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente entende que são livros de escrita mosaica, porque Moisés é o cara que vai compilar, é o cara que vai juntar todas essas coisas, especialmente a lei de Deus que vai ser dada, tá? Aí o que é legal da gente saber é que cada livro desses vai focar em assuntos principais. Então em Gênesis a gente vai ver que ele vai falar basicamente de eleição. Existe um povo que é escolhido. Deus vai lá em Abraão para escolher esse cara, para iniciar o seu processo de redenção. A gente vai ver que o Êxodo vai falar basicamente da libertação, Levítico vai falar da santificação do povo, Números vai falar da instrução, aquilo que Deus quer do povo e deseja do povo, e Deuteronômio vai falar da motivação. A ideia é que o povo entenda que ele tem que obedecer ao Senhor por amor. Lembra de Deuteronômio 6? Ame o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame Ele de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E aí o livro de Deuteronômio todo vai falar, cara, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados na terra que eu vou dar para vocês. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer a chuva vir sobre a colheita de vocês, eu vou abençoar, eu vou me fazer presente no meio de vocês. E isso é maravilhoso demais. Então a gente tem que guardar essas coisas todas, tá? Só que a gente hoje, obviamente, vai focar em Gênesis. Qual que é o conteúdo principal de Gênesis? Gênesis vai falar sobre a criação, vai falar sobre a desobediência humana do ser humano, das suas trágicas consequências, vai falar a respeito das gerações e a escolha por parte de Deus de Abraão, da sua descendência. É aqui que a gente vai ver o início da história de redenção. E isso aqui é muito importante para as nossas doutrinas, muito importante. Isso aqui, gente, é que forma a nossa cosmovisão, tá? Por que a gente crê que o mundo é como é? Porque a gente entende que no início o ser humano pecou, no início o ser humano se rebelou contra Deus, e a gente vai ver as consequências desse pecado de uma forma absurdas, assim, na humanidade e na própria criação. Toda a criação sofre por conta do pecado, da desobediência. Então a gente precisa entender de fato Gênesis desse jeito um pouco mais profundo, para que a nossa cosmovisão fique de fato construída com base naquilo que a gente precisa aprender aqui, daquilo que Deus quer para a nossa vida, tá? Quais são as ênfases que o livro de Gênesis vai dar? Deus como o criador de tudo o que existe. As pessoas naquele tempo acreditavam em outras divindades. Agora, a mente deles precisa ser mudada, precisa ser corrigida, ajustada para eles entenderem, olha, não existe Jeová e outros deuses, não. Existe só Jeová. Ele é o único Deus, Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o Criador de tudo que existe. Essas outras cosmogonias, elas são falsas. Elas são mito. A gente crê num único Deus que cria todas as coisas. A gente vai ver a criação dos seres humanos, a imagem de Deus. Isso traz consequências maravilhosas também para a gente. Eu só estou dando aqui meio que um panorama, falando de um básico, que daqui a pouco a gente vai entrar na profundidade do que significa isso. O ser humano criado é a imagem de Deus, significa que Deus comunica atributos dele próprio com a gente. Então a gente ama porque Deus ama. A gente sente alegria, porque Deus sente alegria. Existem coisas que a gente faz que Deus faz. Nós fomos criados à imagem dele. A gente vai ver que vai enfatizar também a natureza e as consequências da desobediência humana, do pecado no meio da humanidade, a escolha por parte de Deus de um povo por meio do qual ele vai abençoar todas as nações. E aqui a gente vai ver então o início já, o prenúncio de um Messias que viria para restaurar todas as coisas. E para mim essa é uma das partes mais lindas a respeito do Gênesis. Eu espero que eu consiga falar, espero que dê tempo da gente entrar em todos esses assuntos aqui. E o que eu acho mais impressionante, Deus como um Deus de aliança. Se tem um tema que hoje eu estou apaixonado, depois de estudar muito sobre, é a aliança, gente, aliança. Quando a gente entende a aliança da forma como a gente tem que entender,
a gente vai perceber quantas coisas ela traz para a gente como consequência de fato. Até mesmo, por exemplo, o batismo dos nossos filhos. É porque a gente entende o pacto que Deus faz com o seu povo. A gente entende que Deus não apenas diz que ama, Ele ama de uma forma comprometida. Ele faz aliança com o seu povo, Ele faz aliança com os seus queridos, tá? Aí a gente vai ver com relação à forma do Gênesis. Isso é uma forma que vai se repetir, por isso a gente pode dizer que o Gênesis é um livro que vai falar sobre as gerações. E por que as gerações são importantes? Porque é por meio das gerações que Deus constrói o seu povo. Aquele povo que vai ser a igreja triunfante, que vai viver eternamente com Jesus como sendo um único e soberano Deus. Você reparou que 2 evangelhos vão ter uma genealogia para chegar em Jesus? Sabe, uma das coisas que são importantes com relação às genealogias é que Deus se revela às gerações. Isso é importante demais porque são as gerações que recebem a palavra de Deus, são as gerações que conhecem a Deus e passam isso para as próximas gerações. É propósito de Deus que seja assim. O ser humano morre, a gente vai morrer um dia. E aí, quem vai continuar? Jesus deixou claro, a igreja vai continuar para sempre. Como que a igreja vai continuar? Por meio das gerações. Isso é importante demais. O Gênesis vai mostrar para a gente essas principais gerações, as iniciais. Então a gente vai ver essa forminha aqui do hebraico, que é o Toledô. A gente vai sempre ver várias vezes, pelo menos 10 vezes vão ocorrer isso. As referências são essas aqui, se você quiser depois. Gênesis 2, 4, 5, 1, 6, 9, 10, 1, 11, 10. Você vai ler quando você estiver lendo a sua Bíblia. Essa é a geração de Noé. Noé gerou papapá. Papapá gerou fulano. Fulano gerou ciclano. A gente vê isso acontecendo várias vezes no livro de Gênesis para que a gente veja como que Abraão surge e de onde vai vir esse povo eleito, escolhido por Deus, que é o povo de Israel, no início da história da redenção, tá? Então a gente vai ver que várias vezes a gente vai ver essas menções a respeito das gerações. Todas as histórias que são narradas, elas vão ser estruturadas em torno desse formato das gerações. As genealogias, elas são importantes. A gente vai ver aí o caso de Sem, a gente vai ver o caso de Ismael e Esaú, a história das famílias, as histórias principais de Abraão, Jacó, José, que são os principais personagens que vão aparecer no livro de Gênesis, mas a gente vai ver que eles estão sempre inseridos na história dos seus respectivos pais. Então Abraão não é qualquer cara, ele é filho de Terá, e Terá era filho de não sei quem, era filho de não sei quem, que está ligado a Sem, que está ligado a Noé, que foi salvo por Deus, que estava ligado a não sei quem, que está lá desde o início em Adão, que vem da linhagem de Abel. Isso é importante para a gente. Por exemplo, vocês estão vendo hoje que a gente está vendo aí um ataque gigantesco, que a gente chama de quê? De antissemitismo. Antissemitismo. De onde vem esse nome semita? De Sem. Sem é que vai dar a linhagem a Terá, que vai dar a sequência para Abraão, que vai iniciar o povo de Israel. Então, quando a gente fala que alguém está sendo antissemita, é justamente por isso, porque o povo de Israel vem de uma linhagem. Que linhagem é essa? De Sem, que foi um dos filhos de Noé, que ficou firme ali com a palavra de Deus. E é totalmente contrário a Nimrod, que vem da linhagem de Cã, que é um outro filho de Israel. E essa linhagem, ela se emburaca mesmo no pecado, se afasta completamente de Deus, a ponto de se rebelar contra Deus, a ponto de construir uma torre para mostrar assim, a gente não quer você como nosso Deus, a gente agora quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente acha que a gente consegue viver dessa forma aqui, a gente vive melhor sem você. São pessoas que odeiam a Deus, e isso acaba impactando toda a humanidade, acaba impactando toda a criação, beleza? O estilo literário hebraico, isso aqui é importante também, porque existem algumas nuances aqui que vão ajudar a gente a entender alguns textos de uma forma mais aprofundada e de uma forma melhorada, tá? Então a gente vai ver que o estilo literário hebraico tinha especificidades ali. E o próprio livro de Gênesis, a gente vai ver que a maior parte dele é escrito em prosa, mas a gente vê também algumas poesias que acontecem ali, por exemplo, no finalzinho, lá no capítulo 49, naquele momento ali que Jacó vai abençoar os seus filhos, que são as 12 tribos de Israel. A gente vê o paralelismo, a gente já vai falar do paralelismo quando a gente falar da narrativa da história da criação, dos 6 dias que Deus cria todas as coisas, o 7º que ele descansa. Existe uma outra
um outro estilo que é importante, que é o quiasma. A gente vai ver que alguns textos bíblicos utilizam esse estilo literário, e ele é importante a gente saber que quando a gente percebe essa construção, a gente vai entender qual é o ponto principal daquilo que a palavra de Deus está explicando para a gente. A gente vê paronomásia, que a gente vai ver alguns trocadilhos feitos com palavras, por exemplo, Gênesis 4, que a gente vai ler ali sobre Caim, e aí vai dizer que ele está andando errante e ele vai viver na terra de Nod. Mas isso na literatura hebraica é um trocadilho com as palavras. Então ele está andando errante e vai para uma terra errante, enfim. E aí o hebraico fica mais claro isso para a gente. É muito difícil quando a gente traz e traduz para a nossa língua, que a gente tenta idiomatizar, tenta trazer de uma forma que a gente aqui entenda. Mas quem lê no hebraico, quem estava entendendo de fato o estilo que estava sendo colocado ali, vai perceber isso de uma forma talvez mais aprofundada. Aí eu trouxe aqui um exemplo só para a gente fazer, para vocês entenderem, por exemplo, o que é o quiasma e como que isso aqui é bacana e é legal da gente entender. O quiasma é essa estrutura em que a gente tem um assunto que vai começar, por exemplo, um versículo, uma frase, uma sentença, que é uma sentença A. Aí depois o autor vai escrever um outro assunto, continuando o texto, uma sentença B, depois um outro com uma frase, uma sentença C, e aí a gente vai ver o ponto principal do texto, que seria o meio do texto, e aí depois ele volta fazendo sempre um paralelo com o anterior, podendo ser contrário ao que ele quis dizer no C. Então ele falou ser alguma coisa, e aqui ele vai dizer um contrário, ou pode ser um igual e um paralelo. Aí eu vou fazer um com vocês para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, para a gente entender qual é o ponto principal de um texto. Isso aqui é legal, porque quando você descobre essa estrutura, você vai reparar qual é o ponto principal daquilo que está querendo ser dito. Isso para um hebreu é muito comum, é a literatura deles. Então, quando eles leem nesse formato, para eles faz todo sentido. Então, para mim, o ponto principal é esse. Você sabe um texto que tem... Eu vou falar de Gênesis porque, obviamente, a gente está falando de Gênesis aqui. Então, a gente vai fazer o da Torre de Babel junto aqui, já já. Mas tem outras, por exemplo, que são conhecidas da gente. Sabe aquele texto que está lá em Marcos, que vai falar do paralítico, que os amigos levam ele no teto para Jesus curar? Ela está escrita na forma de um quiasma. A gente pensa assim, então o ponto principal do texto é a fé dos amigos, o ponto principal do texto é a ajuda que eles dão e tal. Sabe qual é o ponto principal daquele texto? É que Jesus é Deus, porque o ponto principal do texto vai estar lá no meio, tá? Um outro, por exemplo, o livro de Levítico, quase todo ele é feito na forma de quiasma. Então a gente vê que o ponto principal vai estar lá no meio do livro. Isso para um hebreu faz todo sentido. Vamos entender isso no relato da Torre de Babel. Eu quero fazer com vocês aí, tá? Abre aí Gênesis capítulo 11 e vamos ler esse relato junto aí. Alguém lê para mim o primeiro versículo, em voz alta, porque a gente está muito distante aqui um pouco um do outro, mas alguém lê para mim. Pode ler. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Isso aí, não, só o primeiro mesmo. Então o que a gente vai ver? Existe aqui uma declaração inicial. Todo mundo tinha a mesma língua. Alguém leu o verso 2. Pode ser mais rápido, senão a gente vai demorar muito. Ensinar e ali se fixar. Bacana. Então a gente vai ver que existe uma viagem para um lugar, uma fixação ali. Aí no próximo, vamos ler junto que eu acho que a gente consegue fazer mais rápido. Versos 3 e 4. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O que a gente vê aqui? Um discurso humano agora, tá? Existem aqui alguns detalhes que eu ia falar mais para frente, mas olha que interessante, quando você vê assim, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, e aí usavam tijolos em lugar de pedras. Por que isso? Porque aqui já era uma ideia do ser humano se rebelando contra Deus. Cara, eu não vou usar pedras que esse Deus criou. Eu mesmo vou criar um meio pelo qual eu vou construir essa torre. Então eles começaram a fazer os próprios tijolos. Então a ideia é justamente mostrar essa rebeldia aqui. Por isso que o autor enfatiza isso aqui nesse momento. Aí a gente vai chegar então no ponto principal. Qual que é? O Senhor desce para ver o que está acontecendo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Aí agora o texto vai começar a voltar pelos assuntos. Olha,
Discurso divino aqui, já no verso 6 e 7. Aí o próprio Deus vai falar, venham, vamos ver o que está acontecendo lá. Aí a gente vai ver depois a dispersão, lá nos versos 8 e 9. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E logo no finalzinho, então, do verso 9, tem a declaração final, Deus confundiu a língua de todo mundo. Você reparou que o ponto A e o ponto A final, eles estão contrários um ao outro. Então, no início, todo mundo tinha a mesma língua. No final, todo mundo agora tem línguas diferentes. Depois, no ponto B, todo mundo viaja para um lugar e se fixa ali. No ponto B, contrário lá embaixo, todo mundo vai se dispersar. É o contrário do que acontece. No ponto C, existe um discurso humano. No C, o contrário, aí existe um discurso divino. Qual é o ponto principal desse texto? Não é que Deus confundiu a língua de todo mundo. É que o Senhor desceu. Quais são as implicações disso? O tema central para a gente é a reversão da arrogância humana, tendo como clímax o próprio Deus intervindo. No começo, todos falam a mesma língua, no final a língua é confundida. No início, as pessoas se juntam no local, no final elas vão ser dispersas de lá. No início, eles querem construir uma cidade, no final essa construção é totalmente interrompida. No início, os humanos agem e Deus fica em silêncio. No final, Deus age e os humanos silenciam. O ponto aqui, central para a nossa vida, é Deus desce. As pessoas querem construir uma torre que chegue lá até os céus, mas Deus é quem vai descer e vai frustrar esse plano. Que ironia que é isso. Isso é maravilhoso demais. Essa estrutura é muito legal, porque tem muitos textos na Bíblia que tem essa estrutura. E isso mostra para a gente o ponto principal de cada mensagem, de cada texto para a nossa vida. Isso é muito legal, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Qual a estrutura principal do livro de Gênesis? A gente vai ver que tem duas partes básicas. Uma parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é uma parte pré-histórica, e uma segunda parte que a gente já começa a ver de uma forma mais detalhada, que é o início da história da redenção, que vai do capítulo 12 ao 50. Essa primeira parte pré-histórica, a gente vê ali pela própria linha do tempo, a gente percebe, tem mais tempo entre o capítulo 1 e o 11 do que do 12 até os nossos dias, hoje aqui, atuais. Então, assim, é muita coisa que é escrita ali, obviamente, em poucos capítulos, porque a ideia é mostrar quem é o nosso Deus. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o único que deve ser adorado. A gente vê ali o que é importante da gente saber, as gerações, de onde que surge esse povo que é eleito por Deus, que Deus vai usar agora como o início da redenção da humanidade. Em todo o tempo a gente vai ver a paciência e o amor incansáveis de Deus. Por mais que você possa ler de uma forma um pouco... esqueci a palavra que eu queria usar. Distraída. Você pode pensar assim, caramba, Deus parece meio malvado lá no Antigo Testamento. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui que o tempo todo a gente vê a graça de Deus. O tempo todo a gente vê um Deus gracioso. E logo depois, do capítulo 12 em diante, então a gente vai ver justamente esse início da história de redenção. Deus vai chamar um cara chamado Abrão e vai falar que por meio da descendência dele, e aqui já é um prenúncio do Messias, é um anúncio de alguém que viria para restaurar todas as coisas, para redimir os seres humanos que crescem na sua obra. E aí a gente vai ver, obviamente, com relação à narrativa, que os focos vão estar na história de Abraão, Jacó e de José, que são os caras que Deus vai usar, vai falar, e o que é lindo aqui, a gente vai ver o tempo todo Deus reafirmando a sua aliança. Toda hora, Deus faz aliança, e Ele vem, e aí com a próxima geração, Ele se revela, e Ele reafirma a aliança, e com a próxima geração, Ele se revela, e Ele reafirma a aliança. Que Deus é esse que a gente tem? Ele é muito maravilhoso, Ele é muito bondoso, Ele é um Deus que ama dessa forma, Ele é um Deus que ama desse jeito. Aí a gente vai ver na narrativa geral de Gênesis, então, ele vai começar com uma primeira família humana lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, aí vai passar por Noé e Sem, Terá e Abraão, aí aqui a gente vai ver mais detalhes no texto, obviamente, né? E aí vai passar por Isaac e Jacó, chegando finalmente, então, a José. E a gente sabe que José vai ser usado por Deus lá no Egito, e é por causa dessa história que o povo de Israel, então, vai para lá por meio de uma fome que acontece naquele tempo. O povo de Israel fica por lá e se torna escravo desse povo. E Deus inicia, então, um processo de libertação.
Por isso que essas histórias são muito importantes para a gente entender e aprofundar. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ver aqui alguns outros detalhes. A gente vai ver que a gente conhece as linhagens familiares dos filhos que foram rejeitados. A gente sabe da linhagem de Caim, a gente sabe da linhagem de Ismael, a gente sabe da linhagem de Esaú, que povos que eles também geram, que em alguns casos vão ser uma pedra no sapato do povo de Israel. São povos que lá atrás vieram de um mesmo descendente. Por exemplo, o caso de Ismael, que dá início aos povos árabes. E aí um outro recurso também, estrutural, que a gente vai ver que acontece em várias partes do livro. Deus, por exemplo, vai usar Noé para preservar a vida humana depois de um grande dilúvio. Deus vai usar José para preservar a vida humana depois de uma grande seca. Isso é uma coisa que eu me impressiono demais com relação à palavra e à forma como Deus age. Deus nunca pega, destrói tudo. Cara, quer saber, essa criação deu toda errada e destrói tudo. Eu consigo criar as coisas a partir do nada, então deixa eu criar tudo de novo a partir do nada. Deus, depois de um tempo que Ele inicia a criação, Ele segue com aquilo. E é impressionante que é como se Ele fosse condescendente mesmo com aquilo que está acontecendo, a ponto dele entrar na própria história. Então o próprio Deus se faz homem para restaurar as coisas, para trazer redenção. Ele não é um Deus que desfaz aquilo que Ele faz inicialmente. Ele se coloca diante daquilo e é como se Ele respeitasse a própria criação dele. Isso é bizarro, assim. Eu não sei, assim, eu fico impressionado. O livro de Gênesis é muito impressionante e a forma como Deus age e fala e faz as coisas. A gente vai ver que a trama principal é a intervenção de Deus na história da condição caída da humanidade, elegendo um homem, elegendo a sua família, a sua descendência. Só que ainda que a gente veja esses homens sendo detalhados, descritos ali, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, as tribos de Israel, irmãos queridos, essa história não é a história desses homens. Essa história é a história de Deus. Essa história é a história de Deus, o nosso Deus, o único Deus, o Deus criador, o Deus que é merecedor de toda a nossa adoração, o Deus que é merecedor da nossa contrição, o Deus que é merecedor da nossa vida. Amém? Então agora a gente vai entrar nos detalhes do livro, tá? Entendendo a mensagem teológica da estrutura do livro. Espero que vocês orem por mim e fiquem tranquilos agora, que a gente vai falar de uma coisa muito legal. Então a gente vai começar. O livro de Gênesis começa com a criação. Embora seja escrito em prosa, a gente entenda o que está sendo escrito. No início, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre a face das águas, e aí ele inicia, então, no primeiro dia ele faz isso, no segundo dia ele faz aquilo, no terceiro dia ele faz isso, tudo que ele vai fazendo ele vê como muito bom. Só que a gente vai reparar que, se a gente for entender os dias como um dia literal, pode ser que a gente tenha alguns problemas. E se a gente for entender esses dias como um período de tempo, a gente também vai ter problemas. Aquele tempo, pensa comigo, a galera não tinha o conhecimento científico que a gente tem hoje. Um dia que hoje para a gente tem 24 horas, que a gente entende que é quando a Terra faz uma rotação em volta do seu próprio eixo, a gente entende, um dia é isso. Naquele tempo, não era assim. Para a galera, o dia o que era? Tem a noite, tem um dia, passou o sol uma vez, foi um dia. À noite, passou o sol outra vez, foi outro dia. Então, assim, o sol, ele foi criado no quarto dia. Como que eles entenderiam o primeiro dia, o segundo e o terceiro, se não tinha sol ainda? Se você entende como um período de tempo, a vegetação foi criada no terceiro dia, e o sol, que é essencial para que a vegetação cresça e continue, foi criado no quarto. Como que pode ficar milhões e milhões de anos uma vegetação sem sol, sem luz? A gente tem um problema aí. Como que a gente resolve esse problema? Alguém quer dar uma dica? Quem não sabe do que eu vou falar aqui. Sabe o que a gente entende a respeito da criação? É que existe ali uma poesia muito bonita, em que cada dia faz um paralelo com o outro dia. O primeiro dia faz um paralelo com o quarto, o segundo faz um paralelo com o quinto, o terceiro faz um paralelo com o sexto. Existe uma linguagem ali poética e, ao meu ver, e é de muitos teólogos reformados, a melhor forma da gente entender esse relato da criação é entendendo que esse relato
é uma poesia muito bonita. Então, qual é a chave para a gente entender? É isso que agora está na tela de vocês aí. O verso 2, o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E cada dia que vai passando, então, Deus vai dar a forma e depois vai preencher. Então, no dia 1, ele vai criar luz e trevas. No dia 2, ele vai criar céus e águas. Dia 3, ele vai criar mares, terra e vegetação. Dias 4, 5 e 6, ele vai criar sol, lua e estrelas. Ele vai criar aves e peixes. E ele vai criar os animais e o homem. É uma linguagem poética, gente. Deixa eu fazer agora um parênteses, por favor. Se você está desligado agora, preste atenção em mim. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Eu não estou falando de jeito nenhum, não estou falando que o relato da criação é um mito. Não estou falando isso, beleza? Eu não estou falando que o relato da criação, não estou falando que é uma alegoria, de forma nenhuma. Eu não estou falando que isso aqui é só uma forma de explicar. Irmãos, nós aqui não somos liberais não, tá? A gente crê numa criação literal, a gente crê num Adão histórico. Existiu um primeiro homem chamado Adão, uma primeira mulher chamada Eva. Eles caíram, eles entraram em rebeldia contra Deus, desobedeceram a Deus. O que eu estou querendo dizer é que, na hora de Moisés falar como foi feita a criação, ele usou uma poesia. É isso que eu estou querendo dizer. Uma poesia linda. Tanto é que depois desses dias, abre a sua Bíblia lá em Gênesis 2, verso 4. Todo mundo abriu? Aí o texto vai dizer assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Essa palavra tempo do hebraico é Yom. Yom é a mesma palavra usada para cada um desses dias aqui também. Existem traduções antigas que vão dizer assim: essa é a história das origens dos céus e da terra no dia em que foram criados. É como se o autor falasse assim: olha, Deus pode ter criado tudo num dia só. Ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer assim. E se você continua aí a leitura, olha o verso 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Mas ele já tinha criado todas as coisas. Como que ainda não tinha brotado? Vocês percebem? O que eu estou querendo não é trazer confusão aqui para a gente não, tá, gente? É a gente entender que essa linguagem poética é linda demais, é bonita demais. E se a gente entende assim, fica mais claro e a gente consegue tirar essas dificuldades que às vezes pode ser que a gente tenha com relação ao texto. Deus pode ter criado em 6 dias? Com certeza. Eu acho que pode, totalmente. Ele pode também ter criado em um só. Ele pode também ter criado em alguns dias, talvez. O que a gente entende que a melhor forma da gente interpretar e olhar para essa narrativa do início da criação é que existe esse paralelismo, e isso é lindo demais. E aí a gente vai ver então o 7º dia, que é quando Deus descansa do seu trabalho. Que é outra coisa que a gente vai entender. Deus precisa descansar? Não, isso também é uma linguagem poética bonita. Quando você lê, por exemplo, um salmo de Davi, que ele fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Aí ele continua lá o salmo falando de uma forma linda: o sol sai dos seus aposentos. Você fica chateado com essa linguagem? É uma linguagem poética, certo? Você fala: pô, eu não estou vendo o aposento do sol, a Bíblia está mentindo para mim. Não, a gente não pensa assim, a gente entende que é uma linguagem poética. Da mesma forma que do Gênesis, existe essa linguagem que se utiliza desse estilo, que para os hebreus era muito normal isso, esses paralelismos. A gente vai ver que os salmos usam muito esses paralelismos, vários outros livros usam muito esses paralelismos, e isso ajuda a explicar. O que a gente precisa ter no nosso coração? Moisés, aqui nesse tempo, lembra de todo aquele contexto, o povo está saindo da escravidão, cheio de idolatria. Moisés não está aqui preocupado em escrever um tratado científico sobre a criação. Olha como foi, olha, foi assim, e aí as moléculas. Cara, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em falar assim: Deus é o criador de todas as coisas. Até a preocupação, quando ele vai falar aqui da criação do sol, da lua, das estrelas, ele não usa esse termo, sol e lua. Ele vai falar o luminar grande e o luminar pequeno. É até para a galera não pensar assim: então foi Deus que criou, deu o sol. Não, Deus criou só essa matéria que você está vendo, mas existe um único Deus.
Em todo tempo tem essa preocupação. Olha, vocês têm que entender que Deus é o Criador. E aí, quando ele vai dizer que Deus descansa, a ideia é que aqui, no 7º dia, então, quando Deus termina a sua criação, ele dá o seu descanso para a humanidade. Ele dá o seu descanso para a criação. Sabe quem vai aprofundar esse tema aqui do descanso de Deus? O autor de Hebreus. Lembra quando vocês leem Hebreus 4, que vai falar sobre o descanso do Senhor? É exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Aí o autor de Hebreus vai dizer, por causa da rebeldia do povo, eles não entraram no descanso do Senhor. Mas agora que vocês creem em Jesus, vocês podem entrar no descanso dele, então não endureçam o coração. O autor de Hebreus vai pegar um salmo que fala sobre isso, sobre esse descanso, e vai ensinar para a gente o que é esse descanso de fato. É o descanso que Deus dá, então, para o ser humano. A grande questão é que a queda vai causar uma disruptura imensa nisso. E aí a gente tem a dificuldade de entrar nesse descanso. As pessoas que não conhecem o Senhor não conhecem esse descanso. Esse descanso é a presença de Deus dada para a humanidade. É como se a gente hoje ainda estivesse no 7º dia. É isso que eu quero dizer. Gente, eu espero que eu esteja sendo claro, para vocês depois não falarem assim, ele falou que aquilo lá tudo é mentira. Não, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Todo mundo de boa? Depois, se tiver dúvida, me procura no intervalo. Não quero que ninguém saia daqui com essa dúvida, tá? Não estou dizendo que é alegoria, não estou dizendo que é mito, não é. A gente crê numa criação literal, a gente crê num Adão histórico, um homem que existiu de fato. Porque se a gente também não crê no Adão histórico, a gente vai ter uma série de problemas com a redenção. Porque lá, Paulo em Romanos, aqui depois, muito tempo depois, ele vai falar, cara, a gente tem 2 representantes, o Adão e Jesus Cristo. Se por meio de Adão a gente é declarado pecador, injusto diante de Deus, a gente só consegue ser declarado justo se a gente crê que a gente veio desse Adão e que agora a gente tem um outro representante perfeito que é Jesus Cristo. A gente tem que crer no Adão histórico, tá bom? Guardem isso aí no seu coração, beleza? Então, continuando. Aí a gente vai ver então sobre o relato da criação. Qual é o principal objetivo daqui, irmãos, da criação? É mostrar que tudo foi criado por Deus, tudo teve um princípio, a criação possui uma extrema beleza e harmonia. Em cada dia, à medida que Deus vai criando, a palavra vai dizendo que ele acha que tudo é bom. Você imagina Deus perfeito falando isso é bom, isso é bom. Aí ele cria o ser humano e fala isso é muito bom. Isso é perfeito, porque ele cria o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. O que é mais importante aqui para a gente, que é diferente de todas as outras divindades daquele tempo, Deus cria tudo a partir do nada, pela sua palavra. É o que a gente chama de criação ex nihilo. Ele cria tudo do nada. Deus fala e no meio do nada brota a matéria. Nenhuma divindade daquele tempo acreditava dessa forma. E aí a gente vai ver que o homem foi criado por Deus e é então a coroa da criação. Olha o que esses estudiosos aqui, Raymond Dillard e Tramper Longman, vão dizer a respeito do Gênesis. O tema de Gênesis 1 e 2 não é como Deus criou, mas que Deus criou. Não me interessa saber como que ele fez. Como que ele falou? Ele estava sentado? Ele estava em pé? Ele estava voando? Em que momento foi? Não interessa saber isso. O que interessa a gente saber é que ele criou, especialmente para aquele povo que está saindo da escravidão do Egito, que agora está andando rumo à terra prometida. Deus está cumprindo a sua promessa, que falou para os patriarcas, que falou para os pais daquele povo. E aí ele vai dizer, esses 2 estudiosos vão dizer, ele fez isso sem nenhuma matéria pré-existente, em contraste com as crenças de outras religiões do Oriente Médio. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio com todo o meu coração. Vamos seguir então o Gênesis. Aí a narrativa vai continuar. A gente vai ver então a origem humana. A gente vai ver sobre o homem, sobre a queda e a consequência da queda. E isso é importante demais. A gente vai ver em Gênesis 2:7 que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aí aqui a gente vai usar muito esse texto para estudar antropologia bíblica, tá? A gente entender quais são as consequências de Deus ter criado o homem, ter soprado vida nas suas narinas. A gente vai ver aqui 5 consequências. A primeira delas é que o homem e a mulher são criaturas, eles não podem ser equiparados a Deus, eles não podem ser divinizados. E a gente vai ver, estudando, que naquela época, naquela cultura,
Os faraós, por exemplo, eram divinizados. Os imperadores eram divinizados. As pessoas davam o status de divindade para pessoas, davam para qualquer coisa. Elas davam o status de divindade para uma pedrinha que estivesse no chão e tivesse dado sorte numa determinada colheita, por exemplo. E aí quando a gente entende, cara, existe um Deus criador que criou o ser humano. Nós somos criaturas. Nós somos limitados. E isso é importante, tá? A gente é limitado antes mesmo da queda. Não foi a queda que trouxe limitações para a nossa vida. A queda trouxe morte para a nossa vida, mas o ser humano já era limitado. O ser humano não tinha poder para fazer todas as coisas que quisesse. Ele tinha, obviamente, uma vida muito melhor, sem os efeitos do pecado sobre si, mas ele era limitado. Uma segunda consequência, o ser humano é frágil. Então, o orgulho, a arrogância humanos são uma tremenda tolice. O ser humano é completamente frágil, ele é uma criatura que veio do pó da terra, veio do barro. O Senhor Deus deu a vida para ela. Uma outra consequência que é importantíssima para a gente é que ele é a imagem de Deus, ele tem dignidade. A gente precisa dar valor às pessoas porque elas são a imagem de Deus. Nós não somos animais, a gente tem consciência, a gente tem um senso ético dentro de cada um de nós. Todo mundo nasce com isso. Como que você explica isso? Uma pessoa que não é crente, mas achar que matar é errado. Aí o ateu militante vai dizer assim, não, mas pode ser que seja uma construção social. É impossível isso ser uma construção social. Como que a construção social constrói, por exemplo, um sentimento de saudade? Um sentimento de amor? Isso são coisas ontológicas, elas estão no nosso ser, elas estão no ser do ser humano. Matar uma pessoa é crime contra Deus. O ser humano possui inteligência, possui moralidade, possui criatividade. A partir do momento que Deus cria o ser humano como imagem e semelhança seu, a gente vai ver que o ser humano recebe atributos que são comunicáveis com Deus. Então a gente consegue amar porque Deus ama, a gente consegue sentir as coisas porque Deus sente. A gente não tem todos os atributos de Deus. Deus é onipresente, Ele é onipotente, a gente não é. Mas alguns atributos que Ele tem, Ele deu para a gente, Ele quer que a gente tenha. Por isso que a gente pensa, por isso que a gente raciocina, por isso que a gente sabe as coisas que sabe. Por isso a gente deve viver para a glória dEle. Uma outra consequência, o ser humano é comunitário. Deus criou o homem e a mulher. Então a gente vai ver que Deus dá valor a cada um de forma individual, mas também Ele dá valor à família, Ele dá valor à vida em comunidade. Por fim, o ser humano possui domínio. Como imagem de Deus, o homem então, ele recebe de Deus o domínio sobre a criação. Ainda que a gente veja criaturas que são mais fortes que o ser humano, ainda que a gente veja coisas que são mais poderosas que o ser humano, a inteligência que Ele deu para a gente faz com que a gente consiga dominar sobre essas coisas. O ser humano consegue ter controle, por exemplo, sobre como vai estar o clima, e ele consegue ver os mares. Ainda que os mares sejam, às vezes, poderosos demais para a gente sabe, agora eu não vou, agora eu vou. Eu posso ir por esse caminho, por esse aqui eu não posso. A gente vê, por exemplo, eu fiz uma viagem agora de férias com a Lê, a gente foi visitar um safari, tinha um leão. Muito maneiro esse passeio, o leão sobe assim no carro, vem pertinho da gente. Cara, se aquele bicho me pega na selva, sem nada, já era. Quando a Bíblia fala que Davi matou um leão, eu falo assim, cara, é impossível Deus ter matar. Não, é claro que eu acredito, né, gente? É impossível no sentido de ser uma hipérbole que eu estou usando aqui. Eu estou preocupado que vocês acharam que eu estou falando que a Bíblia é mentira, não é? Mas assim, o ser humano, ele adquiriu conhecimento e ele consegue controlar esses animais, por exemplo. Ele consegue prender o leão. Ele consegue usar a sua inteligência, a sua capacidade para dominar a criação. Quem deu isso para o ser humano? Foi o próprio Deus. Ele criou o ser humano assim. São as consequências de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, tá? Aí a gente vai ver a queda, que vem e atrapalha tudo. Atrapalha toda a humanidade, atrapalha toda a criação. Como ela afetou o homem e afeta a gente hoje? A gente vê que existem 4 principais dimensões da queda, tá? Então a gente vai ver que existe aqui uma dimensão espiritual, a queda causa uma ruptura com o próprio Deus, o relacionamento com Deus é desfeito por meio da queda. A gente vai reparar que a partir da queda, o ser humano começa a ter medo e vergonha de Deus. Lembra quando Deus vai atrás de Adão? Adão, onde você está? Por que você está se escondendo? Por que você está se cobrindo aí com essa folha? O que aconteceu? É claro que Deus já sabia. Ele queria que o próprio ser humano falasse o que tinha acontecido. E causou, de fato,
essa ruptura, existe ruptura sociológica com o próximo. A partir daí o ser humano começa a ter problemas com os seus irmãos, com os outros seres humanos. É por isso que você briga com seu marido, com a sua esposa, por causa da queda, porque a queda entrou no mundo. É por isso que a gente tem problemas com outras pessoas. Existe aí uma ruptura psicológica, que é com a gente próprio. A gente começa a sentir vergonha, culpa, as ansiedades que as pessoas têm sentido no tempo em que a gente vive, os medos, as preocupações, é por causa da queda. E ecológica, que é a ruptura com a criação. É por isso que o ser humano não cuida das coisas como deveria, que era o propósito original de Deus. Olha, encham a terra, cuidem agora da criação, dominem sobre todas as coisas. Era para que a gente criasse, cuidasse de tudo que existe. Por que a gente não faz isso? Por causa da queda. A queda causou um estrago muito maior do que a gente pode imaginar. Muito maior. Foi terrível o que a queda fez. Foi terrível. Especialmente por causa do nosso relacionamento com Deus. Beleza? E aí quais são as consequências? A gente vai ver que logo depois, o livro de Gênesis vai contar pra gente uma história de dois irmãos, Caim e Abel. Por que o livro de Gênesis conta essa história? Parece que é uma história que está lá à toa, assim, né? Pô, do nada, agora eu vou falar sobre dois irmãos, aí dois que vão oferecer uma adoração a Deus. Aí a gente vê Caim e Abel. Abel oferece algo que a princípio parecia feio, mas é de todo o coração, é das primícias do que ele tem. Ele faz aquilo porque ele quer agradar a Deus. Caim não, Caim oferece algo que não é do melhor que ele tem. A gente vai ver que Deus se agrada de Abel, rejeita Caim. Aí Caim fica furioso com o irmão, cheio de inveja e mata seu irmão. Por que a Bíblia conta essa história pra gente? Para mostrar o efeito devastador da queda. Cara, olha o que a queda faz. Olha o que o pecado no ser humano faz. Um ser humano é capaz de matar outro por inveja. Isso é muito forte. O pecado é terrível. O pecado é uma tragédia. Só que a gente vai ver aí que já no finzinho desse trecho aí, dessa história trágica, a gente vai ver, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É como se Deus sempre preservasse uma linhagem. Ó, eu vou guardar aqui alguns, porque é por meio desses que eu vou trazer o meu próprio filho. É por meio dessa linhagem que vai vir a redenção para toda a humanidade. Aí logo depois a gente vê o relato de Noé. A gente vai ter que dar uma acelerada agora, tá? Não vou poder falar agora com muito detalhe, porque senão não vou ter tempo. A gente vai falar de Noé, Torre de Babel, os patriarcas, tem muita coisa aqui pra gente falar. Eu queria ainda falar sobre aliança, mas eu só tenho 10 minutos ali, pelo relógio ali. Então vamos tentar falar bem rápido aqui. Logo depois tem o relato de Noé. A gente vai ver aqui uma narrativa de uma segunda criação. E a gente percebe o que é legal. Como eu falei antes aqui, Deus não destrói tudo, vou criar tudo do nada de novo. Não, Ele respeita a sua própria criação. Ele destrói toda aquela geração que tinha se corrompido, que tinha se afastado de Deus, que estava cheio de maldade. Só que Ele mantém ali ainda pessoas que viveram nesse mundo anterior, o próprio Noé, a sua família e os animais, beleza? E a gente vê aqui então uma primeira aliança, que é uma aliança já direta. A gente, como presbiteriano que é, a gente crê no pacto da graça que começa lá em Adão. Mas isso para a gente não fica tão claro quando a gente lê a narrativa bíblica. A gente entende isso por inferências bíblicas, beleza? Mas a primeira aliança clara para a gente que Ele faz com Noé é uma aliança mais abrangente. Deus fazendo isso com toda a humanidade. Ele vai dizer: estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aí Deus abençoa então Noé e os seus filhos. Ele nesse momento vai proibir o homicídio, vai estabelecer pena de morte para ele. Depois a gente pode falar sobre isso com detalhes se você quiser. Ele vai prometer nunca mais destruir a terra com outro dilúvio e vai dar então o arco-íris como símbolo dessa aliança. O que é legal sobre aliança, sobre pacto? Toda aliança, todo pacto, ela precisa das partes envolvidas, ela precisa dos termos, das condições, das promessas envolvidas, e sempre vai ter um sacramento, sempre vai ter um sinal. Na nova aliança, que sinais são esses? A Santa Ceia, por exemplo, o batismo, que é a entrada da gente nessa aliança, nessa família de Deus. Aqui na aliança com Noé, que sinal é esse que Deus dá então agora, para mostrar para toda a humanidade: olha, eu vou cumprir a minha palavra com vocês? O arco-íris. Toda vez que a gente vê um arco-íris no céu, a ideia de Deus é que a gente se lembre: pô, Deus nunca mais vai destruir a terra com dilúvio. A gente está vendo uma tragédia no sul que está acontecendo, mas Deus nunca mais vai destruir toda a humanidade com uma chuva torrencial que alague todas as coisas e destrua todo mundo novamente. Deus prometeu isso e fez isso por meio de aliança, tá?
Aí a gente vai entrar na Torre de Babel, o relato que a gente já viu, qual é o ponto principal desse texto. E olha que coisa interessante, como a gente já falou algumas coisas já sobre esse texto, um historiador muito conhecido do primeiro século, Flávio Josefo, vai falar a respeito daquele cara chamado Nimrod. Olha o que ele escreve lá nos seus escritos, tem um livro dele chamado Antiguidades Judaicas. Ele vai dizer: Nimrod ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra. Construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. As pessoas entenderam que a ideia por trás lá da Torre de Babel era justamente essa rebeldia. Porque às vezes a gente lê meio que esse relato, a gente não entende, cara, mas por que Deus ficou, chateado? Eles estavam construindo uma coisa ali. É porque o que estava por trás era um sentimento de rebeldia contra Deus. Eu não quero mais confiar nesse Deus. Se Ele mandar outro dilúvio, eu quero me salvar disso agora. Eu vou construir uma torre que seja mais forte do que isso. E esse cara começa então a escravizar pessoas. Por isso que ele se torna poderoso, é o primeiro homem poderoso sobre a terra. O que a gente vê no relato da Torre de Babel? Uma unidade para o mal mesmo contra Deus, uma arrogância contra Deus. A gente vê a ideia dessa invasão da morada divina. A gente vê o que acontece aqui, que é o oposto do Pentecostes. O homem quer subir em direção ao céu. No Pentecostes é o contrário, é Deus que se derrama de uma forma maravilhosa. A gente tem isso até hoje. Existe ali uma falta de confiança nessa aliança que Deus dá mesmo para essa galera que viveu no pós-dilúvio. Lembra, Deus fez essa aliança com Noé e com seus filhos. Nimrod vem da linhagem de Noé, vem da linhagem de Cã. Ele não confiou na palavra de Deus. Deus falou: nunca mais vou fazer isso. Eles não quiseram acreditar nas palavras do próprio Deus. Existe então essa rebeldia contra a ordem de Deus de se espalhar, de povoar a terra. Por isso que a Torre de Babel é algo maligno. Deus vem e confunde a língua daquelas pessoas ali. Beleza? O que a gente precisa perceber, que eu quero que vocês percebam? Graça o tempo todo. Deus mostra a sua graça o tempo todo. A gente acha que a gente só vê graça na nova aliança, depois de Jesus. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, não, irmãos. Ele era maravilhoso demais. A gente vê graça com Adão e Eva. Deus fala para eles: olha, não comam daquele fruto. No momento que vocês comerem, vocês morrerão. Eles comeram, eles morreram imediatamente. Não. Deus teve graça com eles. Deus cobriu a nudez deles. Deus sacrificou um animalzinho em lugar deles. Caim e Abel, a gente vê um irmão matando o outro, assassinando o outro. Deus dá o seu juízo, mas depois dispensa graça também sobre eles. O dilúvio, Deus dá o seu juízo, depois dispensa graça sobre eles. A Torre de Babel, Deus dá o juízo, depois dispensa graça. E ele chama então um homem que vai iniciar então toda essa história de redenção. Aí logo depois, a partir do capítulo 12 em diante, a gente começa a ver agora uma narrativa um pouco mais detalhada, falando agora dos pais desse povo que vai ser escolhido por Deus. Deus inicia isso com Abraão, e a gente vai ver que essa história vai durar do capítulo 12 até o capítulo 20. Ele é o pai da nação de Israel, ele recebe um chamado do próprio Deus, ele recebe uma promessa que está lá em Gênesis 12. Deus fala com ele: Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu estou te mandando, a terra de Canaã. Quem inicia a terra de Canaã é Cã, tá? Que era de uma linhagem oposta, que tinha se voltado contra Deus, por meio de quem vem Nimrod. Só que Deus vai falar: olha só, eu quero que você povoe essa terra, é essa terra que eu vou dar para você como herança. Nesse tempo aqui, lembrem, não tinha Bíblia escrita, a gente vai ter isso só com Moisés, só depois, tá? Não tinha lei dada. Por que Deus fala de uma forma tão direta para esses primeiros homens? Porque senão eles não iam entender nada. A gente tem dificuldade com toda essa Bíblia aqui já pronta, escrita na nossa mão hoje, com o Espírito Santo agindo na gente. Você imagina naquela época, sem nada escrito dessa forma. O que se sabia sobre Deus era por meio de tradição oral. E é por isso que eu fico tão encantado com Jó. Jó vai ser logo depois, Colavinho? Jó vai ser à tarde. Vocês vão ver, cara. Jó é impressionante para mim por isso. É um cara que é temente a Deus e ele conhece a Deus assim. Deus fala com ele. E depois de uma tragédia bizarra. Só que ele já era temente, por meio das tradições orais daquilo que era conhecido de Deus até então. E aí por isso que a gente entende que a revelação de Deus é gradativa, até que ela chega num clímax, que é Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Salvador.
Então, tudo é iniciado ali com Abraão, ele recebe essa promessa, e aí o que é interessante em Gênesis é que toda hora Deus reafirma essa promessa com as próximas gerações, ele sempre vai se revelar, ele sempre vai falar, ele sempre vai confirmar, olha, eu falei isso para o seu pai, eu falei isso para o seu pai, para o seu avô, olha, eu falei isso, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, e aí Deus levanta então o líder e ele cumpre de fato aquilo que ele fala. O povo continua rebelde, o povo continua idólatra, e todas essas coisas acontecem até que vem o Messias. Abraão então é aquele cara que vai esperar o filho da promessa. Quando Deus dá essa promessa a Abraão, que vai dizer que por meio da sua descendência todos os povos da terra vão ser abençoados, ele não tinha filhos ainda. Então ele tenta dar o jeitinho dele. Aí Sara, sua mulher, dá lá a sua serva. Vamos então ter um filho por meio dessa serva, que é Ismael. Deus fala, não é esse. O filho da promessa que eu estou falando para você, não. Vai ser um que vai vir da sua própria mulher, vai vir de Sara, de fato. E aí vem então Isaac, que é um outro patriarca. Gênesis vai falar sobre ele nos capítulos 21 a 26. O nascimento de Isaac vai comprovar esse cumprimento da promessa. Abraão vai ver que o quanto ele ama de fato a Deus, é impressionante a obediência que ele tem pelo Senhor. Ele oferece de fato o seu filho como Deus pede a ele, como prova da sua fé. E aí Deus honra então essa fé, essa obediência. Aí logo depois a gente vai ter Jacó. Jacó engana seu irmão, Jacó foge para a Mesopotâmia para não ser morto. Desculpa, gente, me perdoe. Aí ele vai ter um nome então mudado para Israel. Deus fala com ele, transforma a sua vida. Ele vai ter 12 filhos que vão dar início às 12 tribos de Israel. Depois a gente vai ver a narrativa da história de José. José, como a gente conhece, é vendido pelos seus irmãos, mas Deus transforma toda a sua vida, liberta ele ali da prisão, ele se torna um vice-rei do Egito, salva sua família, salva o povo, e aí a conclusão então da história de José é um prenúncio então para a libertação agora do povo. E a gente vai ver que isso já vai mostrar para a gente uma vinda futura de um Messias que libertaria para sempre o povo de Deus de fato. E aí as narrativas, então, principais aí dos patriarcas, a gente vai ver sobre eleição. É Deus que escolhe Abraão, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Abraão era cheio de idolatria, ele vai com seus ídolos para outro lugar, e aí com o tempo Deus vai falando com ele, ele entende, cara, esse Deus é o único Deus, ele é o único Deus, eu não posso mais ter outros ídolos. E aí esses ídolos vão sendo deixados com o tempo. Ele é um exemplo de fé, Abraão. A gente vai ver a soberania divina em todo tempo, a graça diante do pecado. A gente vai ver a terra, a descendência, as bênçãos e as alianças que Deus faz. Todo tempo a gente vê o Deus da história, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, tá? O que eu queria focar, que a gente não vai ter tempo, me perdoem, é sobre as alianças. Lembra que eu falei para vocês que a ideia da leitura, a gente falar dessa história da redenção, a gente segue uma linha principal que está sempre dentro do pacto que Deus faz. Um pacto que Deus faz com o ser humano. A gente entende que esse pacto de graça começa lá com Adão. Ele não começa com Abraão. Com Abraão Deus vai afirmar uma aliança, mas tudo isso é para prenunciar a vinda do Messias prometido, a vinda de Jesus, que é o nosso Deus, que vai dar a própria vida numa cruz e que inicia uma nova aliança. O que é importante a gente saber disso aqui? É que todas essas alianças são alianças dentro de um só pacto. Pacto da graça que Deus faz com o seu povo, que Deus faz com o ser humano, tá? Isso para a gente faz toda a diferença, e isso é que vai diferenciar o presbiteriano, que é o que a gente é, do batista, por exemplo, quando o batista é reformado, tá? Não quando o batista é arminiano, mas quando ele é reformado. A gente crê que existe uma continuidade nessas alianças. A gente não crê que existe uma diferença, uma ruptura entre a antiga aliança e nova aliança. Para a gente são alianças de um só pacto, que é o pacto da graça. Por isso que a gente batiza os nossos filhos. A gente crê que eles já fazem parte. Só que para a gente a única diferença é que as administrações em cada uma dessas alianças de um mesmo pacto é que eram distintas. Antigamente Deus queria que fosse feita a circuncisão, Deus queria que fossem observados aqueles rituais, e agora Deus quer da gente só que a gente batize e que a gente participe da Santa Ceia, para que a gente permaneça nos caminhos do Senhor e continue fazendo parte desse povo. Então os nossos filhos já estão inseridos no pacto, assim como os filhos da antiga aliança também eram inseridos no pacto. Eles eram circuncidados com 8 dias de vida. Para a gente, esses elementos eles são elementos de continuidade. Existe uma continuação até que a história se revele
em Jesus de uma forma perfeita e plena para a gente, tá? Para encerrar, Gênesis inicia a história bíblica com Deus como Criador, seres humanos como criados à imagem de Deus, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação redentora de um povo eleito, apesar das falhas desse povo. Só para a gente encerrar, algumas aplicações aqui para a gente importantes, bíblico-teológicas. A gente já vê o proto-evangelho, aquele evangelho já inicial, lá no inicinho, no momento que Deus vai amaldiçoar Adão e Eva por causa do pecado deles. Ele vai falar sobre uma descendência que viria, que pisaria no calcanhar da serpente. Então isso já é um prenúncio aí da vinda de um Messias. Depois a gente vai ver Romanos 16:20, Apocalipse, confirmando essa promessa que Deus faz lá atrás. A gente vai ver uma outra consequência que é importantíssima para a gente hoje, que é que os cristãos são considerados descendentes de Abraão. Então esses são os elementos de continuidade. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que os filhos de Abraão são aqueles que têm fé no Senhor Jesus agora, que Ele foi revelado para a gente. Não são aqueles que estão inseridos numa cultura judaica, que precisam participar desses ritos aí físicos. Jesus já veio, Ele já mostrou o que Ele quer agora da gente. Então todos aqueles que têm fé no Senhor são filhos de Abraão. Os filhos da promessa são esses que creem de fato. E a gente vai ver também a vida de José como um presságio de Cristo.